Fala Minas vai conhecer agora a história de um jovem varginhense. Ele começou cedo no esporte, ainda em projeto social, e depois não parou mais, tá? Como toda jornada, começou com faixa branca de jiu-jitsu, né? E passou por todos os obstáculos, dificuldades, desafios e chegou à faixa preta. Hoje, gente, ele mora na França e ele tá de férias, curtindo aqui com a esposa Laís aqui no Brasil. E essa é a história de Gustavo Jovelino. A gente tá vendo aí o Dedé, irmão dele, a mãe dele e ele também, né? Pra gente conhecer um pouquinho mais dessa trajetória. Aí tá ele com a Laís. Essa é a história, gente, de Gustavo Jovelino, atleta e professor de jiu-jitsu que saiu daqui de Varginha e hoje ganha o mundo aí. Hoje ele dá aulas de jiu-jitsu lá na França. E aí eu convidei ele para bater papo com a gente aqui para contar um pouquinho dessa história. Gustavo, bem-vindo ao Fala Minas. Muito obrigado, Lúcia. E aí, Gustavo, né? Depois que você vê, escuta, o que passa no seu coração, o que passa na sua cabeça, né? Você já imaginou que de um projeto social, né, aqui em Varginha, você ia parar tão longe? Bom, pois a primeira coisa que passa na minha cabeça é a sensação de dever cumprido, assim, né? Porque desde quando eu comecei, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. E quando a gente começou, meu professor sempre colocou na nossa cabeça que a gente poderia viver de jiu-jitsu, não só como atleta, mas assim como professor também. Então, desde a minha faixa roxa, eu comecei a dar aula em uma academia, comecei com uma aula particular. Eu vi que minha vocação era essa, eu amo dar aula de jiu-jitsu, assim, é uma coisa que eu mais amo fazer na minha vida, é estar no tatame dando aula. Amo treinar, amo competir também, mas a minha vocação realmente é dar aula de jiu-jitsu, eu adoro isso, eu quero fazer isso no resto da minha vida. Então, desde quando eu era faixa roxa, eu tinha meus 17 anos, era isso que eu queria. E eu acho que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente dá um jeito de correr atrás, a gente aprende outra língua, a gente faz o que for preciso pra gente poder alcançar. E aí você tocou num assunto, né? Aprende outra língua. Eu sei, Leonardo compartilhou comigo, né, que já te conhece há muito tempo. Sim. Também através do jiu-jitsu, que você é meio que autodidata, né? Você começou aprendendo inglês por conta, porque você tinha esse sonho mesmo, né, de participar de competições internacionais. E aí me conta, né? Nada te impediu de aprender? Não, assim, como eu disse, quando a gente quer fazer uma coisa, a gente acaba conseguindo. Na época, quando eu pus na cabeça que eu queria ser atleta de jiu-jitsu, quando eu queria ser profissional de jiu-jitsu, assim, falando em geral, eu sabia que eu teria essa barreira da língua, porque aqui no Brasil, infelizmente, para o nosso esporte, as coisas são difíceis. Então, eu não tinha dinheiro para poder pagar um curso de inglês, então eu comecei por mim mesmo, porque, assim, eu acho que hoje em dia, com a internet, a gente tem muita coisa gratuita para a gente poder estudar. Só basta ter um pouco de disciplina ali, foco. Então eu comecei assim, eu e meu irmão também, a gente conversava só em inglês, a gente fez o necessário e deu certo, então a gente aprendeu. Então isso que me abriu portas, porque eu pude ir para a França, cheguei lá, eu falava só inglês. Então desde o meu primeiro dia, eu cheguei dando aula porque eu falava inglês, a turma me respondia em francês e foi assim que eu fui aprendendo. Então foi isso. E aí o francês, né? Você teve alguma ajuda aqui no Brasil antes de você ir? E aí depois foi na raça lá mesmo aprendendo, né? Porque aí você falou agora, né? Você se comunicava em inglês, mas você começava a ouvir só a resposta em francês. E aí não tem como, né? Você teve que começar a aprender também. Eu tive que começar a aprender. E isso eu aprendi lá. Aqui eu não estudei nada porque eu não achava tanto conteúdo como a gente acha no inglês, né? O francês não é uma língua tão popular aqui no Brasil, então é muito difícil a gente aprender sozinho. Então eu cheguei lá sem falar nada, mas eu acho que eu aprendi que quando a gente se coloca num ambiente assim, onde a gente tá sozinho, porque eu cheguei lá sozinho, sem família, sem nada, eu conversava em português só com a minha família. Então eu acho que é um pouco do ser humano também, a gente ia aprendendo. Depois de um mês, parecia que a língua veio saindo sozinha, assim, porque eu precisava me comunicar. Até instinto de sobrevivência, Exatamente, né? Exatamente. Igual criança, assim, a gente precisa se comunicar. E foi o que aconteceu comigo, mas lógico, né? Isso era no tatame, mas em casa eu estudava muito também, gosto muito de ler, então eu lia, eu fazia o que era necessário. Até porque, como eu precisava muito, eu sabia que eu precisava disso para poder crescer lá, né? Então, com 2 meses eu já estava falando e tal, então foi... E aí, vamos voltar lá no início, né? Uhum. Você conheceu o jiu-jitsu através de um projeto social. Exatamente. Se eu não me engano, foi um projeto social até da Polícia Militar, né? Sim. Era desenvolvido dentro aqui do batalhão da Polícia Militar. Sim, esse projeto ele era justamente para poder ajudar as crianças a saírem das ruas e encontrar uma ocupação lá no bairro Sion. Então eu nem morava nesse bairro até então. Então tinha um amigo meu que veio do Sion, foi morar no meu bairro, que a gente se conheceu lá e ele levou a gente para o jiu-jitsu. Com o professor Rodrigo Carvalho. Então a gente começou assim, era um projeto onde tinham 100 crianças no tatame,
o tatame, o kimono gratuito. E de lá, hoje em dia, tem várias pessoas que são profissionais hoje em dia também, não só eu. Então, assim, eu acho que um projeto social é muito importante na comunidade, muito importante para mostrar para a criança que a gente consegue também ter uma mudança de vida através do esporte, né? E aí que eu ia te perguntar, né? O Brasil, graças a Deus, ele tem muito essa questão, né, do projeto social, justamente porque, infelizmente, também tem muita violência aqui, né? Tem a criminalidade, ela está em todos os lugares, não é específico de um bairro só, de uma cidade só, de uma região. Já contaminou tudo mesmo. Essa diferença, né? Existe o projeto social no Brasil. Você morando atualmente na França, tem pouco mais de 2 anos e meio que você está lá, né? Você vê isso lá também? Isso é comum lá, eles terem projetos voltados para crianças, para incentivar essas crianças a saírem da rua? Isso também existe lá? Sim, isso existe lá também. Ainda mais em Paris, como é capital, às vezes a gente tem a impressão que no exterior não tem tanta criminalidade, não tem tanta violência, mas tem, e muito. E lá em Paris não é diferente, lá tem bastante isso também. Então, assim, eu não conheço tantos projetos sociais que fazem isso com jiu-jitsu, mas no futebol, no judô, porque lá na França é mais o jiu-jitsu, o judô é muito mais popular. Tem muitos projetos sociais assim. Eu acho que essa iniciativa ela é boa em qualquer lugar do lugar, mundo, sim. Né? Para você foi o diferencial. Você acredita que isso também te impulsionou, né, a focar no esporte? Você se apaixonou pelo jiu-jitsu e a seguir esse caminho? Com certeza, porque se não fosse esse projeto social, eu não acredito que eu poderia pagar para poder ter aula de jiu-jitsu para mim e para meu irmão. Então começou assim, eu ganhei kimono e a gente tinha aula 2 vezes por semana. O professor, a gente tinha 2 professores também. Era realmente um grupo focado. Então eu acho que tudo isso gratuitamente, isso é muito, muito, muito importante. A gente tinha patrocínio também onde a gente podia lutar competição de graça. Então tudo isso contribuiu para que eu fosse lutando competição, me motivando. Então muito importante isso. Outra questão, né? A gente vê assim, atletas às vezes começam seja qualquer tipo de esporte, deixa o estudo de lado. Isso jamais deve acontecer, né? Porque a gente está vendo aqui, você é autodidata, você buscou procurar aprender o inglês, o francês também. Sem o estudo, você acha que você ia estar nessa posição que você está hoje também? Não, com certeza não. Com certeza não. Até porque, hoje em dia, se você quer viver do esporte no Brasil, você precisa ter um curso de educação física, para começar assim, entendeu? Então, às vezes, você não quer estudar línguas, mas você precisa, pelo menos, ter a faculdade. Porque ali você vai aprender a ensinar a pessoa, você vai aprender ali, pelo menos, os primeiros socorros para não deixar ninguém se machucar no tatame. Então, é muito importante a pessoa não deixar o estudo de lado. E também, eu acho muito importante a gente pro lado cultural, do lado da educação também. A gente precisa estudar. Você precisa ler, não é só saber a arte. Eu conheço muitos que são muito bons no que fazem, na luta, né? Mas não sabem se comunicar, não sabem conversar, então não é só isso não que... Evolui não na evolui. vida, né? Exatamente. Quando a gente pensa assim, você falou que gosta muito de ler. Você não lê só coisas de jiu-jitsu ou do esporte, né? Você lê de tudo. Leio de tudo. E isso me ajuda muito. Me ajudou muito para aprender língua. Mas me ajuda de forma geral. Eu acho que a leitura ajuda a gente a ficar mais focado, ajuda a gente a conversar melhor. Então, eu acho que estudo, em forma geral, é muito, muito, muito importante. A gente não deve deixar de lado. Tua experiência aqui no Brasil e na França, né? O calor humano, a gente fala, eu sempre escuto isso, né? Olha, o brasileiro, ele é o brasileiro em qualquer lugar do mundo, a gente já chega, a gente bate o olho, a gente já sabe que é brasileiro. Tem muita diferença cultural mesmo quando a gente fala do francês, que a gente sempre escuta falar, o francês é mais na dele, é mais quieto, não é muito, né, de amizade. Tem isso mesmo? Tem muita diferença. O brasileiro, a gente fala alto, a gente conversa com todo mundo. Uma coisa que eu notei quando eu cheguei aqui é que todo mundo se cumprimenta. Se eu estou sentado numa lanchonete, a pessoa entra e me cumprimenta, sendo que na França não é assim. Na França, ainda mais se a gente vai falando de comércio, por exemplo, ou mesmo na academia de jiu-jitsu, em Paris tem tanta gente que eles não fazem tanta questão do cliente. Não é igual aqui, não tem esse calor humano. Se uma pessoa, lá tem tanta gente que se a pessoa não se inscrever na minha academia, outro vai se inscrever. Então tem muito disso também, sabe? Ainda mais se for uma boa academia, igual a academia que eu trabalho, eu sinto que eles têm a impressão que o cliente, eles precisam mais da gente do que a gente do cliente. É diferente do brasileiro, entendeu? Aqui a gente tem essa necessidade. O brasileiro é mais família, né? A gente vem, a gente conversa, a gente ri.
E é um dos diferenciais do brasileiro na França também. Exato, a gente cria um elo diferente, não é só uma coisa comercial. Você não vai entrar no tatame aqui no Brasil somente para dar aula, não, você acaba virando próximo, né? Tendo um cuidado e um carinho também com aquelas pessoas, os alunos, né? É exatamente isso. E esse, como eu disse, é o diferencial nosso. Porque a gente não está ali só para o aluno se inscrever na nossa academia e continuar pagando mensalidade. Eu estou ali porque eu quero ajudar o aluno. Eu quero que o aluno se sinta acolhido na minha academia. Eu quero que o aluno goste de mim. Eu gosto do aluno também, sabe? Tem essa coisa de brasileiro. No francês o brasileiro sendo brasileiro, né? Brasileiro sendo Gustavo, brasileiro. quero agradecer imensamente, te desejar sucesso. Sei que você ainda tem mais um tempinho aqui no Brasil para curtir a família, a saudade, que deve ser muito grande, né? Pois é. Obrigada, sucesso. A gente continua aqui em Varginha, aqui no Brasil, admirando as suas conquistas, né? E que você leve um pouquinho de Varginha para o mundo aí. Muito obrigado, Lúcia. Foi um prazer para mim estar aqui falando um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória. E é isso, vamos continuar aí treinando, curtindo um pouco da família, que é muito importante. Muito obrigado, eu. Como que chama sua mãe? Rosângela. A Rosângela, olha, gente, quero aproveitar aqui e mandar um beijo pra Rosângela e pra Laís, a esposa, né? A gente tá vendo a Rosângela aí com o Dedé, que é irmão aqui do Gustavo também, ele também que é atleta faixa preta, e a gente tá vendo a Laís e a Rosângela estão aqui no estúdio babando, né, aqui na apresentação e na participação do Gustavo, tá? Eu acho muito legal, eu me divirto muito, eu gosto muito quando a família vem junto aqui no programa, porque é diferente, é gostoso, a gente sente até mais um calor humano aqui, é a coisa do brasileiro, né, do mineiro ainda mais, tá bom?